Olá, estamos iniciando aqui o nosso programa de mentoria de organização de sociedade empresária. Este programa está sendo organizado para atender especificamente o nosso cliente, recém-cliente contratado no município de Santana, a panificadora Pão de Mel. Então, nós dividimos esta primeira fala de hoje em 3 itens. O item A, que é a organização de uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada. O item 2, o B, que é a remuneração dos sócios. E o item C, que é a tributação sobre a remuneração dos sócios. No quesito da organização da sociedade empresária, nós temos 2 tipos de sócios. Nós temos o sócio cotista e o sócio administrador ou gerente. Cotista, como o próprio nome sugere, ele é dono de cotas, mas ele não trabalha na empresa. Ele não faz parte das suas tarefas de produção, comerciais, gerenciais, administrativas, e não tem tarefas definidas na empresa, não frequenta a sede da empresa, ele só é cotista, tem as cotas e faz outra coisa na vida que não seja trabalhar na empresa. O segundo tipo de sócio é o sócio administrador ou gerente. Ele, além de ser cotista, ele desenvolve atividade na empresa. As atividades que a sociedade definir, seja na produção, seja comercial, seja gerencial, seja administrativa, a atividade que a empresa determinar, as pessoas cumprem, né? Então, essas são as diferenças. Por exemplo, um sócio cotista pode ter a maioria do capital social da empresa e não estar trabalhando nela. E quem tem a menor parte ser quem gerencia, quem cuida, quem toca a empresa para frente. Espero ter esclarecido um pouco os tipos de sócios que compõem uma sociedade empresária, a chamada sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Os proprietários, os donos, né, que são esses sócios. Como eu disse, são 2 tipos, o sócio cotista e o sócio administrador ou gerente, da forma como a gente queira denominar. Agora, da remuneração. A remuneração dos sócios, ela é de 2 formas. Por exemplo, o sócio cotista, ele tem o sócio cotista e que é administrador da empresa, ele tem direito ao prolabore, pelo labor, que é a remuneração dele, é tipo um salário, é tipo o salário de quem é trabalhador. Então, o sócio que cuida da administração, cuida da produção, o sócio que está no dia a dia da empresa trabalhando, ele tem direito a essa remuneração, que é o prolabore. O sócio que é só cotista tem direito à distribuição de lucro quando a contabilidade apurar o lucro. Se não houver lucro, ele não recebe nada. Havendo lucro, ele tem direito à participação nesse lucro. A participação dele é de acordo com o percentual que ele tenha no capital social. Se o sócio tiver 50% do capital social, 50% do lucro é dele. Esse lucro é distribuído após o fechamento do balanço. Excepcionalmente, esse lucro pode ter feito o adiantamento de lucro quando existe lucro acumulado. Então a empresa fechou o seu balanço, tem lucro, ela não quer distribuir todo de vez, ou o sócio não quer receber todo de vez, pode distribuir parcelado, mês a mês, ou mês sim, outro mês não, fica a critério do sócio e da sociedade. Então, o sócio administrador ou gerente, o sócio administrador, ele, além de cotista, ele também é administrador. Então ele tem 2 remunerações. Ele tem a remuneração que é o prolabore, que é o salário dele, e ele tem a distribuição de lucro. O sócio que é só cotista só tem a distribuição de lucro.
quanto é o lucro. Já vimos que o percentual ele recebe de acordo com a participação dele no capital, e quanto é o valor do Prolabore. O Prolabore é fixado uma vez por ano, em valores iguais mensalmente, e ele atende à regra do mercado de trabalho, ou seja, ele deva ser suficiente para pagar a sobrevivência da pessoa, da família dela, para que ela viva. Ou ainda, se esse sócio for trabalhar em outra empresa como empregado, ou nessa mesma empresa como empregado, para fazer a função que ele desenvolve como sócio, quanto ele ganharia, ou seja, quanto ele gostaria de ganhar e quanto a empresa pagaria a ele. Ou seja, o Prolabore é o valor suficiente para manter a pessoa e acordado na empresa. Por último, no item C, nós temos da tributação da remuneração dos sócios. Vou começar aqui pela parte mais simples, que é a distribuição de lucro. A distribuição de lucro, no Brasil, em todos os tipos de empresa, seja simples, seja lucro presumido, seja lucro real, não tem tributação alguma. O lucro é livre de tributação no Brasil, pela legislação tributária. Nem mesmo previdência social se desconta do lucro. O lucro apurou lá no balanço o valor, o percentual do sócio é X%, se ele for dono sozinho da empresa, o lucro é todo dele, deposita na conta dele e ele faz desse dinheiro o que quiser e não tem tributação. Já o Prolabore tem 2 ou 3 tributações. Vai depender do regime tributário da empresa. As empresas do Simples, o Prolabore só tem 11% de previdência social, que desconta do valor do Prolabore. Por exemplo, se o Prolabore é R$5.000, vou fazer uma conta aqui que fica mais fácil, R$10.000 por mês, desconta os 11%, que no caso dá 1.100, mas como existe um limite, um teto de contribuição, desconta só até o teto, em torno de R$600. Então, 11% é a tributação da Previdência Social que desconta sobre o Prolabore, atendido essa regra do teto. Agora, além da Previdência Social, tem o imposto de renda a ser aplicado na tabela, igual podendo chegar até a 27,5%. Então, as empresas do Simples têm essas 2 tributações, a Previdência e o imposto de renda. Agora, as empresas enquadradas no regime do lucro real e do lucro presumido, além dos 11% que desconta do Prolabore, além dos 27,5% ou que percentual for a depender da tabela do imposto de renda, existe uma tributação de 20% que a empresa é obrigada a pagar sobre aquele valor do Prolabore. Tomamos um exemplo do Prolabore de R$10.000, vai descontar a Previdência Social, os 11%, limitado ao teto, que dá em torno de R$600, não 1.100 nos 11%, porque tem um teto de contribuição do INSS, e vai descontar o imposto de renda. Então, façamos de conta que desconta aí, entre imposto de renda e INSS, R$2.500. O sócio vai receber R$7.500. A empresa vai pagar os 10, retém esses valores, recolhe para a Previdência e para a Receita Federal para o imposto de renda. Agora, além disso, a empresa está obrigada a pagar mais 20% de previdência, parte patronal, sobre aquele Prolabore, que vai dar R$2.000. Então, o valor do Prolabore é 10.000, para a empresa isso custa 12.000, que é 10 mais 2,5, e para o sócio custa o imposto de renda e a previdência, que nós calculamos aqui hipoteticamente em torno de R$2.500. Dito isso, estou chegando aqui a concluir essa primeira aula, esse primeiro vídeo da mentoria de organização de uma sociedade empresária nos moldes do que é a panificadora Pão de Mel em Santana. Um agradecimento especial eu quero fazer aqui à Sueli, ao Thales, ao Adeilton, à Arminda, à Tata, ou seja, enfim, aos sócios da empresa, além da matriarca, a mãe deles, dona Cordolina, que eu tive a honra de conhecer, e até juntos cantamos o hino de Nossa Senhora Santana,
que é a padroeira de Santana e a padroeira da minha cidade, que é Caetité. Então, muito obrigado.